Então nós vamos ver como chegar nesse K também, que é o nosso objetivo, porque a gente precisa chegar na na certeza expandida. Agora muita gente pergunta o que são graus de liberdade. Eu achei um conceito aqui que eu achei maravilhoso, é o mais que eu achei mais fácil da gente demonstrar o que é grau de liberdade, tá, que é o termo usado na estatística. Eu quando aprendi estatística, a gente não usava o termo grau de liberdade, a gente lá em função do número de repetições N, esse é o cara, esse é o Taylor Student. Ainda existe livro de estatística que vai por esse caminho, mas hoje a grande maioria deles vai por N-1, que é o grau de liberdade, né. E por que se chamou de grau de liberdade? Bom, tem um motivo para isso. Na mecânica, a gente usa muito quem estudou um pouquinho aí de mecânica, a mecânica fala muito em grau de liberdade através de movimentos, né. Por exemplo, uma porta dessa comum aí que a gente tem na nossa casa, etcétera, ela só tem um grau de liberdade, ela só pode rotacionar em torno de um eixo. Eu não posso levantar a porta, não posso puxar a porta para a direita nem para a esquerda, né. Igual a porta de correio só tem um grau de liberdade, ela só se desloca num eixo. Eu não posso levar ela para cima, eu não posso levar ela para baixo, eu não consigo rotacionar ela, né, então é mais ou menos parecido com isso aí. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem, assim, de onde é que vem o termo, né, pra gente, tentar explicar um pouquinho o que significa esse termo grau de liberdade. Então, grau de liberdade é uma parte integral de análise estatística, como eu falei, hoje é muito comum usar esse parâmetro, digamos assim, estatístico, tá, que, digamos assim, estima de novo, nos ajuda a estimar alguma coisa da população através de uma amostra. Essa é basicamente a ideia. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês aqui, olha só, que interessante esse conceito aqui. Em um cálculo, o grau de liberdade ele representa um número de valores que podem variar livremente. Ó, é um número de valores que podem variar livremente. Então, quando a gente diz que o grau de liberdade é n-1, a gente quer dizer que tem um valor que não pode variar livremente. Ele tem que ser obrigatoriamente aquele, para fechar com a conta, senão a conta não fecha. Vamos tentar mostrar isso aqui para vocês, ó. Para ilustrar, imaginem que a gente tem aí uma sala com 30 lugares, certo? 30 lugares e tem 30 alunos que vão ocupar essa sala. Quando chega o primeiro aluno lá, ele pode escolher qualquer cadeira, concorda? Ele pode sentar em qualquer lugar. O segundo aluno, a mesma coisa. Quando chega o segundo aluno, ainda tem 29 cadeiras para ele ocupar. Ele tem a liberdade de sentar onde ele quiser. Quando chega o quando já tem 25 alunos na sala, a liberdade já diminuiu só para 5 cadeiras, concordam? Mas ele ainda tem a liberdade de escolher onde ele quer sentar, numa dessas 5. Se se for um aluno, tipo assim, atrasado, que eu não posso dizer quem é, que de vez em quando chega mais atrasado, que começa com a letra J, assim, sabe, né. Se for esse tipo de pessoa assim, que vai ser o 30º aluno, vai ser o 30º aluno da turma, o que é que vai acontecer com o 30º aluno da turma? Só vai ter uma cadeira para ele sentar, ele não tem mais escolha, acabou a liberdade. Perceberam? Então, tínhamos lá 30 opções, 29 pessoas já sentaram, a 30ª pessoa só pode ocupar aquele único local, não tem outra, a não ser que ela queira sentar no chão em outro lugar, mas sentando todos em cadeiras, é isso aí. Então é isso que significa o termo grau de liberdade. Vai chegar um momento, e aí isso acontece na nossa incerteza da média, e aí acontece em outras componentes também, para toda componente a gente também vai ter que definir um grau de liberdade. E depois vocês vão entender o porquê é importante também, o que quanto nos ajuda a atribuir a uma componente de certeza uma distribuição retangular, porque nos ajuda bastante. Mas eu vou explicar o porquê. Então, ó, da mesma forma, lendo ali embaixo, o último quadradinho agora, da mesma forma, se você calculasse a média de uma amostra de 30 números, eu já tenho a média, tá? Ó, a média é 10. O que ele está dizendo é o seguinte, quer ver? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor aqui. Vamos supor que eu tenho, diga assim para vocês, pessoal, eu tenho um resultado que a minha média é igual a 10. Dizer que a minha média é igual a 10 é dizer assim, olha, eu tenho na minha sala aqui 30 lugares.
tá? Tem 30 lugares. Então, se eu já tenho um resultado, se eu já tenho um resultado que deu 9, né? O resultado 1 aqui. O resultado 1, que foi igual a 9, certo? Eu tenho, para dar a média 2, 10, desculpa, qual tem que ser o resultado 2, obrigatoriamente? Se eu vou fazer só 2 medições, para chegar na média 10, não tem como o resultado ser diferente de 11, senão não vai dar média 10, concorda? Ou seja, a partir do momento que eu já conheço uma média, o resultado fica amarrado a dar 11, senão eu não vou chegar na média 10. É isso que eles chamam de grau de liberdade. A partir do momento que eu já tenho um resultado pré-definido, eu posso variar todos os outros resultados, mas chegar no último, não tem jeito. Aquele tem que fechar a conta, né? Então, por isso que dizem que o grau de liberdade é sempre n-1, porque o último resultado tem que ser um número obrigatório que fecha aquela conta. Bom, isso aqui é só para ilustrar grau de liberdade, tá? Se vocês quiserem, ó, grau de liberdade numa distribuição normal, vai ser simplesmente uma continha matemática n-1, tá? Mas a explicação é essa. Esse -1 aqui é justamente para fechar essa situação. Não tenho mais uma cadeira disponível quando chegar o 30º aluno. Ele vai ter que sentar lá. Eu não tenho mais como fechar uma média igual a 10 com apenas 2 resultados se o último número aqui não for 11. Se aqui tiver 8, eu vou ter que fechar aqui com 12, senão não vai fechar a média 10. Não tenho liberdade de ser outro resultado. Mas isso é só uma explicação para tentar explicar o motivo do conceito, tá, pessoal? Bom, mas está aqui. Normalmente, uma distribuição normal, o grau de liberdade é simplesmente n-1. Se vocês quiserem pensar dessa forma, para uma distribuição normal, tá? Como nós chegamos lá no final a uma distribuição normal, para ser expandida e combinada, nós vamos também usar n-1 lá. Mas tem toda uma história ainda por trás desse negócio aí, tá? Bom, vamos lá.